Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a Espada Selvagem de Conan, número 53 da coleção, Uma Odisseia Iboriana. Gary Conway, Mike Dorchert e Ernie Chan são os artistas elencados aqui na capa da edição 53 da Espada Selvagem de Conan, que tem essa belíssima arte aqui do Ernoran, ok? Olha que arte bonita. Temos aqui a lombada, número 53. A contracapa com mais uma arte aqui, um texto, edições 166 e 167 da Espada Selvagem de Conan. Ok? Vamos dar uma olhadinha por dentro, vamos ver como é que está essa edição 53. Está aqui, né? A guarda com aquele colar que o Conan usa, né, nas primeiras edições dele, nas primeiras histórias, ele usava aquele colar, né? Com esse amuleto aqui. Temos aqui mais a arte, na mesma arte da capa, uma Odisseia Iboriana. Temos aqui as histórias, né? A Espada Selvagem de Conan, Sangue de Irmãos, de 1989. O Espírito da Fera, também de 1989. Uma história de novembro de 1989 e uma história de dezembro de 1989. Temos aqui também, de janeiro de 1978, um texto lá, né, falando sobre a outra rainha da Costa Negra. Ok? Temos aqui uma introdução e começamos a nossa primeira história aqui, que se chama Sangue de Irmãos, uma Odisseia Iboriana, parte 1. Gary Conway na história, Mike Dorchert nos desenhos e Ernie Chan na arte final. Ernie Chan, quando ele coloca o traço dele para a arte finalizar, ele impõe, né, o traço dele sobre o desenho de qualquer outro artista ali. Aí fica parecendo que nós temos, na verdade, a arte do Ernie Chan e que o Mark Dorchert praticamente, né, nem esteve presente aqui, porque o Ernie Chan realmente faz o traço dele na sua arte finalização se sobressair sobre a arte de qualquer outro desenhista, né? Ele tem essa característica. E aí nós vemos Conan aqui no mar, um mar extremamente agitado, uma tempestade, onde as pessoas estão morrendo, seus homens estão morrendo. Aqui ele é rei, tá? Ele já é rei da Quilônia aqui. É esse momento. Ele está navegando em uma das suas naus aquilonianas e ele passa por essa tempestade aqui, né? E aí ele vai sofrer um naufrágio, né? Ele vai bater nessas pedras aqui, a sua nau ela vai ser totalmente destruída, eles vão ficar à deriva ali, né? Porque eles batem nesse recife, caem ao mar, muitos marinheiros morrem, e quando ele se dá conta que ele está numa praia, né? Somente ele e mais um dos seus marujos chamado Gobo, né? E ele então vão ser atacados aqui por essa criatura, por esse povo gigante que Conan terá que combater para salvar o único marujo sobrevivente, né? Que é esse Gobo, né? E ele então vai conseguir salvar o seu amigo, né, o seu marujo, que esse Gobo, na verdade, né, é alguém que vai o tempo todo estar falando aqui mal de Conan, mas ele volta atrás. Na verdade, ele vai ser o alívio cômico aqui dessas histórias, dessa saga iboriana, né? Ele é um personagem que, ao mesmo tempo que ele critica Conan, mas quando ele se vê em perigo, ele corre, né, para pedir ajuda a Conan, para se proteger, né, atrás de Conan, porque é o seu rei, no final das contas, né, é aquele que o protege. E Conan faz isso muito bem, apesar de todas as críticas que ele sofre aqui, ele leva Gobo como se fosse um bobo da corte, digamos assim, né. E ele então salva o Gobo, vai até essa caverna, fica com uns dias ali, né, faz uma fogueira, se aquece, caça, né, se alimentam ali, até que eles são atacados por 3 soldados aqui, né? Conan se vê ali cercado por esses 3 soldados, mas ele vai matar 2 deles e capturar um, né? E aí ele fica sabendo, né, que esse soldado foi enviado por um soberano chamado Lord Inca, né? Que eles estão em terras muito distantes e que esse soberano o enviou esses 3 soldados para capturarem Conan. Já estava sendo observado de longe, então o chamou para ser. Esses soldados estão ali para levar Conan capturado, né? Conan então, vendo a oportunidade ali de quem sabe, né, ter a sua nau reconstruída, ou pelo menos reconstruírem para ele um barco para que ele possa voltar para casa, ele faz um acordo com esse soldado, e se entregando a ele para que esse soldado leve
à sua cidade, né, ao seu reino ali, e ele seja entregue então a esse Lord Inca. Eles chegam então, após uma grande caminhada, chegam a essa cidade que se chama Cusco, né? E aí Conan fica muito impressionado com essa cidade, com as pessoas, com a vida que a cidade, né, transmite ali. As pessoas estão vivendo de forma muito alegre ali, né? A cidade emana uma energia ali, né? Que as pessoas estão alegres, conversando, negociando, andando muito, né? As pessoas conversam, falam, é uma cidade bem ativa, né? Nessa caminhada até o palácio, para que ele fosse entregue ao Lord Inca, Conan e esse soldado eles são atacados, né? Mais uma vez, mais um ataque acontece aqui, e eles agora são atacados por homens de um homem chamado, são soldados que obedecem a um homem chamado Yupanqui, né? E eles então têm que fugir desses soldados, né? Eles lutam com esses soldados, eles acabam fugindo, entram numa área subterrânea ali, né? E acabam então, né, sendo mais uma vez ficando de frente ali com outros soldados, só que dessa vez são os soldados, né? E eles estão diante ali da rainha, né? Que se chama Koya, né? E Koya, no caso, é a rainha esposa do Lord Inca que mandou chamar Conan, que mandou conduzir Conan até ele, né? Então ali Conan é conduzido até a presença desse Lord Inca e ele descobre então que o Lord Inca na verdade é um menino ainda, né? É uma criança ainda e que a Koya é irmã dele e que eles são casados por conta dessa linhagem real, eles só poderiam casar entre si, não é? É muito interessante a gente ver essa história aqui, Cusco, né, Lord Inca, vocês já perceberam que tem muito parecer com os Incas, né? E é verdade, até a forma como as roupas deles são desenhadas, né, as pirâmides aqui, alguns nomes que são colocados aqui, é como se Conan tivesse viajado pelos mares e fosse parar na região realmente ali onde os Incas existiam, né? Então Conan ele faz um acordo aqui onde Koya, né, e o Lord Inca eles querem o quê? Eles querem que o corpo do pai deles, né, que está em posse de Yupanqui, né, seja resgatado e seja levado para eles, porque as pessoas, o povo da cidade de Cusco, né, esperam isso, né, esperam isso dele, porque as pessoas ainda não sabem que o corpo do pai foi capturado por Yupanqui. E eles esperam ver o corpo do pai deles, só que eles não têm esse corpo lá, né? Então, Conan foi contratado para isso ali, foi contratado, e a troca, a moeda de troca de Conan seria a construção de um barco para que eles pudessem ir embora. A Koya, né, e o Lord Inca concordam com isso, então Conan sai em sua missão, coloca vestes, né, essas vestes aí, parecida com soldados, e parte então para resgatar o corpo do pai do Lord Inca e da sua esposa, a rainha, sua irmã e rainha Koya, né? Então Conan vai nessa missão. Enquanto isso, lá no palácio, o Gobo, né, ele acaba escutando uma conversa entre a Koya e o Lord Inca, onde eles dizem ali, né, principalmente a Koya fala que assim que Conan cumprir a missão dele, ele será morto, né? Então o Gobo ele parte para tentar avisar, né, a Conan daquilo que está acontecendo, que ele vai ser traído assim que ele entregar o corpo do pai do Lord Inca, né? Conan, obviamente, ele vai achar, né, esse corpo, tá aqui o corpo do pai do Lord Inca, só que ele vai se confrontar aqui com Yupanqui. Yupanqui, então, vai contar para ele que ele também é irmão de Koya e do Lord Inca, e que ele era o antigo soberano. Só que ele foi traído por Koya porque ele não concordava com as ideias dela e ela não aceita não ser a pessoa dominante na relação, né? E aí Conan, surpreendentemente, ele vai ser aqui ter que lutar com a múmia, né? Ou seja, com o pai do Lord Inca, da Koya e do Yupanqui, já que todos esses três são irmãos, né? Filhos desse homem que agora é uma múmia que foi ali, né,
ganhou vida e agora é um morto-vivo. Então Conan passa a lutar com essa criatura ali e acaba mutilando ela, né? E aí o Yupanqui fica apavorado com aquilo dali, né? Conan acaba derrotando essa múmia, né? Esse morto-vivo. É, e o Yupanqui fica completamente desesperado, só que Conan tem uma ideia ali, né, e faz um acordo com o Yupanqui, e é isso que vai acontecer. Conan reaparece no palácio, né, do Lord Inca, acorda a Koya aqui e conta para ela o acordo que ele fez com o Yupanqui, levando então ali, né, o corpo, essa múmia, né, essa múmia lá totalmente mutilada, sem braço ali, né, com cortes pelo corpo, e a população fica extremamente apavorada, extremamente nervosa, agitada, e agora quer se vingar então, né, dos filhos, né, desse soberano que morreu, que no caso seria o Lord Inca e a Koya, né? E assim a população cria uma revolta muito grande, derrotam ali o Lord Inca e a Koya, e o Yupanqui toma o lugar deles como novo soberano. Só que o Yupanqui, diferentemente de Koya, ele cumpre a parte dele e constrói aqui um barco para que Conan possa voltar para casa. E eles têm aqui uma espécie de balsa, né, onde é construída, e não só ele constrói essa balsa para o Conan, como permite, né, que mais 3 de seus homens acompanhem Conan nessa jornada de volta para casa. A nossa segunda história aqui, nós vamos ter um prólogo onde alguns guerreiros estão perseguindo um urso, né? Isso aqui é uma lenda onde que esses guerreiros perseguiram o urso e chegando a um penhasco, todos eles voaram pelos céus e se tornaram astros, estrelas no céu, né? É uma lenda antiga. E aí, começando a nossa segunda história aqui, O Espírito da Fera, uma Odisseia Iboriana, parte 2, onde nós vamos ver Conan, Gobo e os 3 homens que o novo Lord Inca, no caso o Yupanqui, permitiu que fossem com eles nessa jornada de volta para casa, né? A história aqui é do Gary Conway, desenhos do Michael Dorchetti e a arte final do Ernie Chan, que vai ser o traço dominante mais uma vez aqui nessa história, ok? Conan e Gobo e esses homens, né, que estão acompanhando eles são atacados misteriosamente aqui por flechas, né? Alguns deles são mortos ali, né? E Conan então se vê sobre esse ataque misterioso de flechas que vem da floresta, ele não sabe quem os atacou. Daqui a pouco, quando mais uma vez eles são atacados ali, esses homens, os sobreviventes, são atacados, só que desta vez, né, são aves que estão lançando tochas em chamas, né, e essas chamas atingem o barco de Conan. O mastro dele pega fogo, ele é obrigado a cortar o mastro, ou seja, agora ele não pode navegar rapidamente por conta de não poder alçar uma vela, né? E eles ficam ali à deriva, né? No mar, ó, eles estão à deriva ali, sem saber, né, como fazer para continuar navegando e chegar em casa. Até que eles são mais uma vez atacados, dessa vez, né, invadem o barco deles ali. Quando luta, resiste até onde pode resistir, né, derrubando alguns oponentes, mas ele acaba caindo por conta da quantidade de homens que o atacam, né, de vez ali. E quando ele acorda, ele está diante de um ritual, né, um ritual ali que está acontecendo. Existe um feiticeiro, esse feiticeiro se chama Ampak, né? Nós vamos saber a história dele daqui a pouco. A gente percebe que esse feiticeiro ele é um cara bem ruim, né, com uma índole bem má mesmo, né, e ele então vai pegar Conan e vai oferecer como sacrifício a uma grande criatura ali, né, não só ele, como uma moça também, né, existe uma moça ali também que vai ser oferecida como sacrifício a essa criatura. E essa criatura é um grande urso, né, o próprio feiticeiro coloca ali uma pele, né, com a cabeça de um urso ali também, né? E a gente percebe aqui também nesse momento que existe uma ligação entre o feiticeiro e esse urso, né? Esse urso gigantesco, por sinal, como vocês podem ver aqui. A arte, gente, vocês viram aqui durante eu fui passando a arte aqui, vocês viram que a arte é realmente fantástica, né? O traço do Ernie Chan fazendo essa arte final, né? Realmente deixa a arte incrível aqui. São cenas realmente memoráveis aqui.
nas histórias da Espada Selvagem de Conan, número 53. Conan, né, usando não só a sua força, a sua habilidade, né, física ali, né, de luta, mas também a sua inteligência, vai conseguir fugir dessa criatura e ajudar a moça a fugir também, né? Ele vai atingir aqui o urso com uma tocha na cabeça, a cabeça do urso vai pegar fogo ali, né? Vai ser queimada. Enquanto isso, eles fogem. A criatura fica extremamente furiosa. Eles ficam fugindo ali por dentro da caverna, da toca do urso, que se revela uma galeria de cavernas e de túneis ali, né? Mas eles vão conseguir fugir dessa criatura, desse urso gigantesco ali, né? E com isso, né, Conan ele vai ser conduzido por essa moça até a tribo dela, né? E lá na tribo dela, Conan vai então saber toda a história que acontecia, né? Que a tribo que está sendo controlada pelo novo xamã, por esse mago, por esse feiticeiro chamado Anpak, né? Era uma tribo pacata, era uma tribo amiga da tribo dela, mas que com a chegada desse novo feiticeiro, né, eles acabaram se tornando inimigos. Esse novo feiticeiro fez com que essa tribo que ele dominou ficasse sequestrando e atacando a tribo dela, né? E foi numa desses ataques que ela foi sequestrada, né? E aí houve esse encontro com Conan, né? Nesse momento ali que ele a salva desse grande urso. E ele então é levado para a tribo dela, fica sabendo de toda essa história, fuma aqui uma espécie de cachimbo, né, com uma erva ali, e ele tem uma espécie de sonho ou alucinação após cheirar, fumar esse, esse cachimbo, né? E ele então tem essa alucinação onde uma criatura híbrida ali começa a falar com ele, perguntando quem é ele, né? Quem é você? E aí explica para ele que todo ser humano, que todo homem tem uma espécie de animal que corresponde à sua índole, né? À sua alma, o seu espírito. E aí Conan se vê ali que o animal que corresponde a ele é um leão, né? Anra, ele é chamado de Anra, né? Anra, o leão, né? Ele acorda então e decide então ajudar essa tribo, treina os homens dessa tribo, né? Para que eles possam não só resistir aos ataques da outra tribo controlada pelo feiticeiro Anpak, mas que também possam atacá-la. E é isso que ele vai fazer. Ele vai treinar esses homens a atacar a outra tribo. Há então o momento que vai chegar esse ataque. O ataque acontece, né? Os homens de Conan, agora mais bem treinados por ele, acabam prevalecendo, né, sobre a tribo controlada pelo feiticeiro Anpak, que acaba fugindo ali. Vai haver o confronto entre Conan e esse feiticeiro, né? A gente percebe que é um homem forte também, né? É, e a gente percebe que o rosto dele vai estar queimado, ou seja, lembra que Conan queimou o rosto do urso e o rosto do feiticeiro aparece queimado também, mas em nenhum momento naquela, naquele momento da história Conan queima ou consegue atacar o feiticeiro, só ataca o urso. Aqui a gente percebe nitidamente que o urso e o feiticeiro têm uma ligação muito forte, a ponto de que quando o urso é ferido, o feiticeiro também é ferido, né? E aí Conan passa a ser atacado pelo urso novamente, né? Conan luta com ele, Conan então se deixa liberar pelo seu instinto, né? Que é o seu animal que corresponde ao seu espírito, que é um leão, né? E ele então parte para cima do urso, atinge o urso mortalmente. No entanto, tudo que ele faz, todos os golpes que ele dá no urso, não matam o urso, né? O urso continua atacando ele e quando ele se vê quase à beira da morte ali, a moça que ele salvou, né? Que levou ele lá para a tribo dela, chega por trás do feiticeiro e o ataca, dá uma facada nele e acaba matando o feiticeiro. No mesmo instante que o feiticeiro morre, o urso também acaba morrendo. Ou seja, havia realmente uma ligação muito forte entre o feiticeiro e esse urso, né? Conan, então, vencendo o feiticeiro, as tribos voltam a ser amigas, voltam a se relacionar ali. Conan tem a ajuda das tribos para reconstruir o mastro, né? Ele reconstrói o mastro, levanta então uma vela, onde tem ali um desenho de um leão, porque os nativos ali fizeram esse desenho desse leão para que Conan pudesse lembrar que o animal que o representa é um leão, né? E assim termina aqui a nossa segunda história,
Mas não vai terminar aqui, porque o próximo número 54, vai dar continuidade a essa saga iboriana aqui, né? Nós ainda vamos ver Conan e Gobo, né, seguindo viagem para tentar voltar para casa, tentar voltar para Aquilônia. Aqui nós temos os textos aqui bem antigos, né? A outra rainha da Costa Negra, que mostra aqui um Conan diferente, um Conan viking, né? Viking. Ele está loiro aqui, com olhos claros, essa é a narrativa aqui. Temos uma rainha da Costa Negra também com capacete, né, de um soldado espanhol. Realmente, assim, seria uma espécie de Conan genérico, né, digamos assim, né? Nós vamos ver Conan enfrentando King Kong, mas é esse Conan Viking aqui, né? Com desses textos bem antigos aqui, né? E a gente vai ver essa curiosidade, é muito legal. Eu li isso aqui, é bem curioso mesmo, né? Conan enfrentando King Kong, entre outras situações bem interessantes aqui, onde nós vamos ver Conan como um Viking, um capacete Viking, e a Rainha da Costa Negra com esse capacete espanhol aí, bem diferente mesmo, bem interessante. E aqui nós temos um portfólio com a arte do John Buscema. Temos um outro portfólio aqui com a arte do Ernest Chan, fantástica arte, né? Conan aqui no momento da crucificação de Conan, né? Uma história clássica dele. E aqui nós temos as galerias de capa, a capa da edição 166, essa aqui, né? E da edição 167, que no caso é a capa aqui da nossa edição, né? Da edição 53. Então, 166 e 167 das histórias originais da Espada Selvagem de Conan. E aqui a capa da edição 54, que será a nossa próxima edição, que terá vídeo aqui no canal, ok? Obrigado pela paciência, obrigado por assistir o canal, um grande abraço e fiquem com Deus.